Notícias. 7h03. Bom dia, está no ar o RIC Mais Notícias, o primeiro rádio jornal da manhã com o foco no que acontece aqui no nosso estado. O grupo RIC interligando o Paraná através da notícia. Estamos em rede com a Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel e a Jovem Pan Ponta Grossa. E também falamos para a região da Tríplice Fronteira. Eu sou Marques Souza e junto com toda a equipe da Jovem Pan no Paraná, te deixo bem informado até às 8 da manhã e vamos até Porto Alegre falar com o Denian Couto. Bom dia, Denian. Tem voz aí? Muito bom dia, Marcos Souza. Bom dia, Terribas. Tá boa a minha voz aí ou não? Tá boa. Ah, que lindo. 12 graus aqui em Porto Alegre, um dia de sol. Ontem sofri barbaridade, mas deu tudo certo, viu? Achei que ia ter um treco na Arena do Grêmio, mas funcionou. 1-0 e vamos ganhar a Libertadores quarta que vem. Torço positivamente pro Grêmio ser campeão. Nossa senhora, Marque, lembrei muito de ti ontem no estádio pela estrutura que foi montada. Como aqui ainda é proibido o consumo de cerveja dentro do estádio, como se montou a estrutura ontem com barracas de chopp artesanal, de chopps tradicionais, de venda de cervejas de diversas marcas, tudo ao redor da esplanada da Arena do Grêmio, com também food trucks de comidas diferentes. Lembrei muito de ti, de que, embora haja um atraso legislativo em Porto Alegre, a estrutura que se monta na porta do estádio foi bem legal, daquilo que nós já havíamos conversado aqui. A estrutura muito bonita para a final de Libertadores, é o principal torneio que um clube de futebol das Américas pode enfrentar. Foi muito legal também esse ponto aqui do jogo. Mas vamos falar de previsão do tempo agora. RIC Mais Notícias. Tempo. Aqui em Porto Alegre, 12 graus de temperatura, um dia de sol. E aí em Curitiba, hein, Mark? 12 graus também por aqui, Daniel. Hoje uma massa de ar seco e menos aquecido passa a atuar aqui sobre a região sul do país e com isso as temperaturas caem bastante. Muitas nuvens entre os Campos Gerais e também na região de Curitiba. Já no interior, o tempo fica estável com predomínio de sol. Em Cascavel também faz bastante frio agora pela manhã, mas ao longo do dia, principalmente à tarde, os termômetros sobem um pouquinho. Portanto, em Curitiba, 12 graus agora, a máxima não passa dos 24 na capital dos paranaenses. Ponta Grossa tem 13 graus, máxima de 25 nos Campos Gerais. Cascavel tem 12 graus, máxima de 28 no oeste do estado. Foz do Iguaçu tem 13 graus, a máxima não passa dos 30 hoje na Tríplice Fronteira. RIC Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, está aberto e opera agora com a ajuda de instrumentos. As informações são da Infraero. RIC Mais Notícias. 7h06, 7h06, e está confirmada a data para o julgamento do ex-deputado Carli Filho, né, Mark? Exatamente. O julgamento vai ser nos dias 27 e 28 de fevereiro do ano que vem, conforme decisão divulgada nesta quarta-feira pelo juiz Daniel Surdi de Avelar. No início deste mês, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, extinguiu o último habeas corpus feito pela defesa do ex-deputado e revogou a liminar que impedia que ele fosse a júri popular. Segundo o advogado de acusação, Elias Matar Assad, o caso vai abrir precedentes para o julgamento de outros casos. Esse júri representa a vitória da tese de que uma pessoa que dirige irresponsavelmente nas vias públicas brasileiras, não se importando com o resultado morte que possa ocasionar, ela responde criminalmente perante o tribunal do júri, como um homicídio comum, como qualquer outro, praticado inclusive com uma arma de fogo. Segundo o advogado, se condenado, Carli Filho pode pegar até 15 anos de prisão. Quanto à pena, trata-se da pena do artigo 121 do Código Penal, que é matar alguém. Pena de 6 a 20 anos, mas, como tem duas vítimas, pode ser aumentada de até 50%. O que sinaliza que, em caso de condenação, e tem tudo para se ter uma condenação, a pena poderá ser acima de 15 anos de reclusão.
Lembrando que Carli Filho é acusado de causar a morte de 2 jovens, Gilmar Rafael Yared e Carlos Murilo de Almeida, em um acidente de trânsito em 2009, no bairro Moçungue, aqui em Curitiba. O caso ganhou repercussão porque o ex-deputado, além de completamente bêbado, estava com o direito de dirigir suspenso e 130 pontos na carteira. Daniel. Bom, esse caso, o que todos nós aguardamos é o seu encerramento. O doutor Elias Matarassade, que é advogado assistente da acusação, ele faz esse cálculo aí superior a 15 anos de reclusão, contando com uma condenação por homicídio doloso, com dolo eventual, em imaginando que o júri vai entender que o ex-deputado Carli Filho assumiu o risco do resultado, que ao dirigir embriagado, na cabeça dele, de Carli Filho, ele pegou o carro com a consciência de que poderia ocasionar a morte dessas pessoas. A tese da defesa não será de dizer que Carli Filho não matou ninguém, até porque há a materialidade do crime. Nós vivemos com esses 2 corpos, com esses 2 cadáveres no noticiário há quase 9 anos. Mas o que a defesa alegará é de que se trata de um crime sem a intenção de matar. Se isso acontecer, a pena será muito menor, ficará em torno de 6 anos, um pouco menos até, e isso não levará à prisão. Então, essa será a batalha jurídica. Se o júri acontecer nessas datas 27 e 28 de fevereiro do ano que vem, nós veremos essa batalha jurídica acontecendo no Tribunal do Júri em Curitiba. De qualquer sorte, será um circo. Nós teremos um juízo que deveria clamar pela parcimônia, por uma reflexão profunda, porque envolve um duplo homicídio de trânsito, mas nós veremos um circo. E diante deste circo, daremos uma sentença em pleno ano eleitoral. Então você imagina, você aí do outro lado do rádio, o barulho que fará a mãe de uma das vítimas, a deputada federal Cristiane Yared. Teremos um 2018 que começará com este júri em Curitiba e será um ano em que a justiça vai atuar diretamente nas decisões políticas, porque logo em seguida, aqui em Porto Alegre, teremos a decisão do Tribunal Regional Federal do julgamento do triplex do ex-presidente Lula. Também teremos um circo no julgamento, pela interferência que isso faz diretamente na regra do jogo político. Imagina, Mark, a barulheira que teremos no Centro Cívico em Curitiba. Vai ser um local de protestos e de muita discussão, Daniel. E os ouvintes, hein, Mark? Alguém comenta aí o caso Carli Filho ou esse assunto também já torrou a paciência de todo mundo? Já torrou, viu, Daniel? Tem muitos ouvintes participando aqui, mas sobre outros temas e não o caso Carli Filho. Por exemplo, tem o William, do bairro Cachoeira, aqui em Curitiba, dizendo que gostaria de saber sobre a questão das estradas aqui. Nós vamos procurar a informação, viu, William? Daqui a pouco nós trazemos isso para vocês. Tem pelo Facebook muita gente participando aqui, a Jossara Rodrigues, o Venâncio, a Juceli, o Michael Medina, o Charles Montavani, a Adriana Cristina, o Leandro Psar, a Rosana Araújo, todo mundo participando aqui conosco pela internet. Daniel, tem lava-jato nas ruas, viu? Opa! A Polícia Federal prendeu agora pela manhã o ex-chefe da Casa Civil do governo Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, e quer cumprir outros mandados de prisão ainda esta manhã. O Regis Fichtner é suspeito de receber propina de 1,6 milhões de reais, segundo o operador financeiro do esquema do ex-governador. A polícia está cumprindo outros 4 mandados de prisão e também a condução coercitiva e busca e apreensão. Esse Regis Fichtner, que está preso agora, era o chefe da Casa Civil do governo Cabral. E lembra aquela foto, a famosa farra dos guardanapos do governo em Paris, carioca? né? Em Paris, eles foram no restaurante mais caro de Paris, colocaram os guardanapos na cabeça, tiraram foto. Então, esse Regis Fichtner era um dos que estavam na foto lá na farra dos guardanapos, está preso. E aquela farra dos guardanapos que foi paga, hoje se sabe ainda mais, mas se sabia à época, paga com dinheiro público, em que essa gente não feliz
em roubar o nosso dinheiro, ainda debocha da nossa cara com aquele incidente que aconteceu em Paris. O Cabral, ele vai ficar tanto tempo preso, o Cabral é capaz de ficar 30 anos em reclusão, porque a pena dele é gigantesca, né? Por falar nisso, Mark, teve um depoimento importante ontem na nossa Lava Jato, a Lava Jato do Paraná, né? O ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, preso sobre as acusações de que recebeu 3 milhões de reais em propina da Odebrecht, foi interrogado pelo juiz Sérgio Moro ontem à tarde. Ele ficou calado, Daniel, durante o interrogatório. Segundo o Ministério Público Federal, Bendini é acusado de facilitar os contratos entre a empreiteira e a estatal. Ele foi indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff ao cargo justamente para acabar com a corrupção na Petrobras. Mas enquanto ele ficou quietinho, Daniel, teve um publicitário que falou tudo. O publicitário que era o operador dele. Em quase 2 horas de depoimento, André Gustavo Vieira da Silva deu detalhes de como recebeu propina da Odebrecht e repassou a Aldemir Bendini. Segundo ele, a empreiteira pagou 3 milhões de reais logo que Bendini assumiu a presidência da Petrobras em 2015. Eu recebi os 3 milhões, paguei 1 milhão de uma dívida que eu tinha, 950 mil paguei a doutor Aldemir Bendini e 1 milhão eu paguei de imposto. Daniel, viu aí a mordida do leão na propina? Mas que barbaridade, né? E fala com a maior naturalidade do mundo. O Aldemir Bendini foi o homem escolhido pela ex-presidente Dilma Rousseff para ser o moralizador da Petrobras, porque a Petrobras estava no fundo do poço da corrupção. Na verdade, Bendini assumiu e logo que tomou o cargo, já a Odebrecht, isso só a Odebrecht, sem falar as demais empreiteiras. De cara, a Odebrecht já pagou 3 milhões de reais para esse cidadão, o homem escolhido pela toda honesta Dilma Rousseff, a presidenta incorruptível, escolheu mais um bandido para tomar de assalto a maior empresa do Brasil. Quanto ao fato do Aldemir Bendini ficar em silêncio, é um direito que lhe assiste. Ele pode ficar quieto. Isso não vai pesar contra ele na decisão do juiz federal Sérgio Moro. Agora, o interrogatório do réu é o momento máximo em que o réu pode olhar para o seu julgador e falar tudo o que quiser. E o Bendini fica em silêncio. E só ficou em silêncio porque não tem o que dizer. É criminoso. Um criminoso escolhido a dedo pela ex-presidente Dilma Rousseff e pelo PT para meter a mão na estatal brasileira. É brincadeira, Mark. E a fala desse publicitário com um ar blasé também, né? E fala de 3 milhões como a gente fala de 5 reais. Põe de novo aí, Terribas, a fala dele, por favor. Peraí, Daniel, vamos colocar aqui. Enquanto isso, Daniel, tem um outro trecho aqui que é bom também. Você falou aí, lembrou que a Dilma Rousseff o escolheu para acabar com a corrupção na estatal. Vamos escutar de novo aquele trecho dos 3 milhões, vamos lá. Eu recebi os 3 milhões, paguei 1 milhão de uma dívida que eu tinha, 950 mil paguei a doutor Aldemir Bendini e 1 milhão eu paguei de imposto. Olha só, ele era o operador do Bendini e detalhou, Daniel, como foi a entrega dessa parte do Bendini. Fiz 2 pagamentos da doutor Aldemir Bendini. Um pagamento de 600 mil reais e um pagamento de 350 mil reais. Como foram feitos os pagamentos? O pagamento de 600 mil reais coincide com o almoço que nós tivemos no restaurante Roma, em São Paulo. O senhor mencionou que o senhor outra entrega? Outra entrega, 350 mil no aeroporto Congonhas. E o senhor entregou quando os 300 mil? Entrei no carro com ele, entreguei, ele arrodeou, me deixou, seguiu, eu entrei e embarquei. Olha aí, Denise, você viu? Foram lá juntinhos no carro no aeroporto de Congonhas e entregou lá em dinheiro vivo. Cascalho vivo, 350 mil, depois 600 mil num almoço, e assim que circula o dinheiro sujo. André Gustavo confirmou ainda que quando era presidente do Banco do Brasil, Bendini pediu propina à Odebrecht para facilitar um financiamento. Não recebeu, Deninha, porque segundo esse operador aí, o Marcelo Odebrecht não pagava propina sobre dívida antiga.
Olha só, tem um manual da propina da Odebrecht. Opa, Então, como não? como era financiamento antigo, era dívida antiga, dinheiro velho, como o Marcelo Odebrecht dizia, ele não pagava propina. Agora, quando ele vira presidente da Petrobras, daí é dinheiro novo, daí é negócio novo, daí começou a pagar propina. E quando deixou o Banco do Brasil, o Bendini tranquilizou o operador dele, dizendo que agora poderia atender a empreiteira na Petrobras. Ele foi convidado para o Banco do Brasil, ou para a Petrobras, ele me chamou e disse, rapaz, fica tranquilo que agora eu estou indo para a Petrobras. Essas empresas todas têm, vamos dizer assim, o seu maior volume de negócio dentro da Petrobras. Então os caras não vão de jeito nenhum criar dificuldade. Eu acho que o ambiente agora terminou ficando melhor. Ele falou pro senhor isso? Sim. Olha aí, Daniel. Então ele foi já sabendo que faria, né? E aí perceba a expressão utilizada por esse publicitário. Não, você fica tranquilo porque agora é a tranquilidade que deve se estabelecer em todo o mundo, porque o roubo poderia acontecer sob um novo prisma ao assumir o comando da Petrobras. O que essa gente fez com o Brasil, a corrupção foi institucionalizada no governo do PT. O Brasil é corrupto desde 1500, mas o modelo de corrupção montado pelo PT é algo inacreditável. E a coisa é tão bárbara, o esquema criminoso ele é tão brutal, porque a Operação Lava Jato estava em curso, com as pessoas sendo presas, os gerentes da Petrobras todos sendo levados ao cárcere. A presidente Dilma Rousseff mudou o comando da Petrobras e, apesar de tudo, e apesar das pessoas estarem nas grades, o Aldemir Bendini cobrando a participação dele no esquema de corrupção. Não há sequer um pingo de moralidade. Um pingo de moralidade. O que o juiz Sérgio Moro fará com o Aldemir Bendini, nós já sabemos. Vai aplicar uma pena pesada, porque se não aprende por bem, vai sofrer por mal. Não tem outro jeito. Marcos. Denê, só para relembrar o ouvinte, inclusive essa propina de 3 milhões foi paga em 3 parcelas. 2 delas, Marcelo Odebrecht já estava preso. De dentro da prisão, aqui no Santa Cândida, ele ordenou o pagamento de 2 parcelas para Aldemir Bendini, para ver como é que chega a desfaçatez dessa gente. Mesmo dentro da cadeia, ele mandava pagar propina ainda, antes de o Marcelo colocar a mão na consciência e resolver fazer delação premiada. 7h20 agora e os ouvintes na Jovem Pan. Denê, tem ouvinte aqui perguntando se você pode comentar mais à frente, mais adiante, a questão do fim do foro privilegiado, 7310. Tem matéria sobre isso, daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto. Muita gente aqui, Denê, vou pescar uma das participações, pedindo para você falar do juiz ontem do jogo do Grêmio e Lanús. A melhor fala de todas é a do Renato Gaúcho, o Renato Portaluppi, treinador do Grêmio. A frase é sensacional, é espirituosa e é com a cara do Renato. Sabe o que ele disse, Terribas? Que até o Stevie Wonder daria o pênalti que o Jael sofreu. Até o Stevie Wonder. Até o Stevie Wonder. Mas assim, o que o juiz fez, tudo bem que ele tivesse mal intencionado ou que fosse ruim mesmo. Isso a gente não tem como saber. Mas o que eu fico me perguntando é pra que inventaram o tal do árbitro de vídeo, se você não usa o árbitro de vídeo? Se inventaram o árbitro de vídeo para auxiliar o juiz que está apitando o jogo, então que se use o árbitro de vídeo para corrigir o erro do juiz. Agora, pra quê? Montaram uma estrutura gigantesca, tem lá não sei quantas câmeras, um árbitro de futebol parado diante de um monitor de televisão para acompanhar os fatos que são capitais do jogo, e não acontece nada. O que eu fico indignado é menos com o erro do árbitro e mais com a tal da invenção do árbitro de vídeo. Adianta coisíssima nenhuma. Um pênalti escandaloso. Eu não sei se vocês viram. O cara vem, parece uma patrola, atropela o centroavante do Grêmio e não acontece nada. Então, se tem o árbitro de vídeo, pelo amor de Deus, que vergonha. A Comebol, a gente sabe como que eticamente funciona a Comebol, CBF, FIFA.
A gente já sabe que essa gente, se tivesse uma lava-jato, não restaria nenhum. Mas esse tal de árbitro de vídeo, isso quando chegar no nosso Brasileirão, viu? Vai ser a mesma coisa, uma vergonha. Denia, tem gente falando aqui que é mimimi seu, viu? O final do telefone 1067. É meu e da maior torcida do sul do Brasil. Mas é mimimi nosso, é mimimi tricolor. Pode até ser mimimi, mas assiste aí o pênalti e depois você diz se não foi. Gente do céu, é um escândalo. Mas é o seguinte, não vai fazer falta. 1-0 tá bom, não tá, Terribas? 1-0 tá excelente. Eu tô torcendo pro Grêmio. O Grêmio tem que ganhar mesmo. Tá lindo. Tem que ser campeão. É isso aí. Cara, eu tô fazendo um esforço. Muito bom. E o melhor de tudo é o seguinte. Fio de voz. E o melhor é o seguinte, que vocês não tomaram um gol em casa, então vai ficar muito mais fácil. Mas esse gol qualificado na final da Libertadores, ele não vale mais. Pois é, mas tá bom. Já tá com 1-0, já tá na frente já. E o que... Você viu o lance da defesa do Marcelo Groi ou Marcos Souza? Vi sim. O goleiro do Grêmio tá jogando fino da bola. Na verdade, quem garantiu o resultado ontem foi ele, hein, Denil? Claro que foi. Claro que foi um golaço também, mas o goleiro do Grêmio jogou uma bola... Tá jogando quase o que o Marcos jogava nos dias maus. Depois dessa vamos pro intervalo, né, Denil? Vamos, né? Vamos. Rick Mais Notícias. 7h28, estamos de volta. Denia Couto, vamos falar sobre o fim do foro privilegiado? Isso, decisão importante da Câmara dos Deputados, né, Mark? Exatamente. A Câmara aprovou a proposta de emenda à Constituição que prevê o fim do chamado foro privilegiado em casos de crimes comuns. Na prática, o projeto acaba com o direito de autoridades como ministros, deputados e senadores de responderem a ações penais em instâncias superiores. A proposta mantém o foro privilegiado apenas para presidentes da República, da Câmara e do Senado e também do Supremo Tribunal Federal, dos 3 poderes, portanto. A decisão foi elogiada pelo senador Álvaro Dias, do Podemos. Segundo ele, mais de 45 mil autoridades são beneficiadas com o foro privilegiado. No artigo 5º, a nossa Constituição sabiamente afirma que todos somos iguais perante a lei. E, contraditoriamente, ela oferece espaço para essa excrescência, agora em debate em função da Operação Lava Jato, que é o foro privilegiado das autoridades brasileiras. Como se nós, políticos, parlamentares, juízes, ministros, etc., fôssemos superiores aos demais seres humanos que vivem nesse país. O juiz Sérgio Moro também comemorou a medida. Ele disse que os tribunais superiores não têm vocação para julgar processos criminais e os próprios juízes deveriam perder esse benefício. Isso tem que ser alterado. É uma coisa muito simples. Tem que ser ou totalmente eliminado ou diminuído. Os juízes mesmo têm foro privilegiado e, por mim, eu acho que não existe nenhuma razão de ser para nós termos foro privilegiado. Os magistrados, eu, da minha parte, por exemplo, fico muito bem sem o meu e acredito que falo nesse sentido pela totalidade dos meus colegas. Espero que talvez os políticos pudessem fazer a mesma coisa. No Brasil, segundo a Associação dos Juízes Federais, cerca de 45 mil pessoas têm direito ao foro privilegiado. São deputados, senadores, prefeitos, governadores, secretários estaduais, magistrados, promotores, desembargadores e ministros. Eles não são julgados pela Justiça Comum, mas por tribunais de segunda e terceira instâncias. Daniel. Agora veja que a fala do juiz federal Sérgio Moro é muito educada ao ele dizer que os tribunais não têm vocação para julgar processos criminais. É um jeito, digamos assim, burilado, um jeito de diamante de dizer que quem tem foro por prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado, se dá bem no Brasil. Basta ver um assunto que nós já falamos aqui no Rick Mais Notícias, da diferença de tratamento que a Justiça de primeira instância dá para os acusados da Lava Jato, em comparação com o Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal não julgou ninguém até agora. Não é que o Supremo Tribunal Federal não condenou ninguém. O STF sequer julgou as ações penais que envolvem os réus da Lava Jato e que têm foro privilegiado. Ninguém foi a julgamento. Não há uma única sentença. Não há um acórdão, nada no que toca aos réus do Supremo Tribunal Federal da Lava Jato.
Enquanto isso, o juiz Sérgio Moro já condenou mais de 100 pessoas. Há uma discrepância no tratamento. Essa posição da Câmara Federal precisa passar ainda por 2 votações, pois se trata de uma emenda constitucional, uma proposta de emenda constitucional no Senado. E eu vou dizer que eu morro de medo da postura dos senadores. Senador é matreiro, senador é político mais experiente, gente mais velha. E diz aquele ditado antigo e verdadeiro de que o diabo não é bom porque é ruim, mas ele é bom porque é velho. Então essas cobras criadas da política brasileira, eu espero que eles tenham a mesma postura, quem diria, da Câmara Federal, e a gente acabe definitivamente com o foro privilegiado. São 7h32. As autoridades do judiciário perdem também o foro privilegiado, o que é bem bom. Mark. Exatamente, Denise. Sobre esse assunto ainda, só para atualizar o ouvinte, você falou que até agora o Supremo não julgou nenhum político da Lava Jato, e é verdade. Ontem, o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, mais precisamente, apresentou as alegações finais, as últimas alegações da acusação, no caso do deputado federal paranaense Nelson Meurer, que deve ser o primeiro parlamentar condenado pela Lava Jato. O Paraná vai inaugurar mais esse capítulo da nossa história. Mais um deputado paranaense que deve ser o primeiro condenado na Lava Jato. Então agora abrem 15 dias para a defesa apresentar as alegações finais dela. Daí tem mais uns prazinhos aí, mas a expectativa é que ainda antes do recesso do judiciário, que começa lá perto do Natal, Nelson Meurer possa ter uma sentença final. E vai ser o primeiro, cabeça de cotonete. O deputado federal Nelson Meurer vai abrir a fila. Resta saber quando que o Supremo Tribunal Federal vai julgar pessoas maiores ainda do que o próprio deputado Nelson Meurer. Esse é aquele que a gente falou outro dia aí, que se faz de coitadinho, né, que passa dificuldades financeiras e que o filho acaba emprestando dinheiro, segundo a tese defensiva do Nelson Meurer. 7h34. E os ouvintes, hein, Mark? Denê, estão participando aqui da nossa programação. O Sérgio Brugnolo dizendo que tem que acabar com o foro privilegiado, principalmente para políticos que, na opinião dele, a maioria não vale nada. Também tem a participação aqui do Jorge Tuleski Júnior. Ele diz que essa notícia do fim do foro é uma das poucas notícias boas nos últimos tempos. Eu confesso, Denê, também, que eu me surpreendi com a Câmara, viu? Eu não achei que eles iam passar, porque eles não votam nada contra eles, são corporativistas pra caramba. Então, sem dúvida nenhuma, é um avanço. Também tem a participação aqui do César do Alta 15, né? Ele tá perguntando para ti sobre a foto que o Requião tirou sua na audiência do processo de calúnia e difamação. O que você fez com ela? A foto tá guardada. Eu acho que aquela foto, eu não gosto de falar de processo que me envolva, mas já que o ouvinte perguntou, o senador Roberto Requião, num processo que ele move contra mim, é direito dele, o acesso à justiça é um direito fundamental, o senador Roberto Requião desrespeitou o juízo de uma maneira que é uma vergonha. A audiência acontecendo e o Requião tirando foto, atendendo a chamada aos gritos, desrespeitando a conciliadora da justiça lá do juizado especial. O senador Roberto Requião é uma figura que desrespeita sempre o Poder Judiciário. Quando ele foi governador, ele investiu fortemente contra o Tribunal de Justiça, os juízes de direito do Paraná e contra o Ministério Público. A arrogância do senador Roberto Requião, ela se estabeleceu também na audiência, quando ele tomou mão de um telefone celular e começou a me fotografar. Quase que eu perguntei para ele se ele gostaria de tirar uma selfie comigo, né? Mas eu não vou dar moral para esse senador que a Lava Jato não pegou, mas que a carne fraca vai arrebentar com ele logo ali na frente. Aguardemos. A Adriana participa conosco dizendo que, na opinião dela, o caso Carli Filho tem que ficar na mídia até o deputado ser julgado.
aí que a mãe dos meninos, de um dos meninos na verdade, tem que fazer barulho mesmo, bater panelas e outras formas, porque o homicídio de trânsito é menor que um homicídio comum, pergunta ela. Mas eu acho que a justiça, ela não tem que se deixar influenciar, principalmente a esse tipo de caso, porque uma coisa é um juiz togado, um juiz de direito, um juiz federal, julgar alguém. A influência da mídia tem pouco efeito. Mas no tribunal do júri, quando os cidadãos julgam aquele que é o seu igual, quanto mais barulho midiático você faz, maior é o pré-julgamento na cabeça de um leigo que não conhece o direito. Eu não gosto do circo. E esse circo, ele não serve apenas a, aspas, fazer justiça. Esse circo é usado no Brasil para se fazer política. Então, a imprensa cumpre o seu papel de noticiar? Cumpre. Mas o que nós viveremos no fim de fevereiro do ano que vem é algo que vai marcar, claro, os julgamentos criminais do Paraná, mas será um circo que terá efeito em outubro nas urnas. E me perdoe, ouvinte, eu não gosto desse tipo de coisa. 7h38, o que mais, Mark? Denier, tem o Laudemir Hanson aqui dizendo que se jornalista ganhasse como político, sobraria muito dinheiro para fazer a barba. Ele te enchendo o saco aqui, Denier, que está barbudo. Pô, deixa minha barba, né? Terribas, a tua barba ninguém enche o saco, né? Ah, minha barba não, minha barba tá aqui, de boa. A barba... Ô Mark, tu tem barba ou essa carinha lisa assim é porque você corta a barba todo santo dia? Pelos dois. Eu não tenho barba, na verdade, mas também não posso deixar os fiapinhos que crescem aqui no meu rosto crescer, porque daí os chefes aqui do Grupo Rick me pegam. Não pode aparecer no vídeo. Não pode. Não, é que o Mark é repórter da rede, né? O Mark é next level. O Mark agora, é funcionário do Bispo Edir Macedo. A barba do Terribas faz sucesso na internet, não é? A Miriam aqui, nossa estagiária, muita gente comenta ali no Facebook. Eu não posso falar que não dá pra ler no ar o que as pessoas comentam. Você entrar no Facebook ali na live, quem acompanha a live sabe do que eu tô falando, os ouvintes ali. Muito obrigado. Sobre isso. Muito obrigado. E a ideia da playlist deu muito certo. É verdade, Denise. A ideia da playlist deu muito certo. O T lançou uma ideia no ar de fazer uma playlist lá no Spotify do Rick Mais Notícias. E o pessoal tá participando ativamente sobre sugestões do que colocar lá. Qual que é a sua sugestão, Daniel? A minha sugestão é que não ponha o Pablo Vittar. Tá bom, isso aí já tá catado, isso aí já é decreto. Já tá catado, né? Já é decreto isso aí. Eu sou a favor de uma playlist eclética. Sim. De que a gente tenha rock, pop e aquela teus barulhos lá também, porque os ouvintes gostaram. Aquele bate-tambor teu lá, Terribas. Parece que é o Carlinhos Brown que tá fazendo a música. Então... mas vamos... Sabe que o momento antes do jogo, no Beira-Rio também é assim. E na Arena do mesmo jeito. Fica tocando rock and roll, mas rasgado. Ontem era AC/DC, viu, Terribas? Viu? É maravilhoso. Bom gosto. Denê, pra terminar aqui falando da Arena do Grêmio, tem muito ouvinte aqui gremista mandando mensagem. Eu vou registrar rapidinho alguns deles, senão eles ficam me xingando aqui que eu não tô registrando. O Hélio, aqui mandou até uma foto do Renato Gaúcho. Também tem o final do telefone 1949. A Amanda, o Flávio, também tem o Eduardo. Também aqui pelo Facebook tem mais gente falando do Grêmio aqui. A Kedelei de Sante também tá pedindo até o hino do Grêmio aqui. Homenagem ao... É o Kedelei, desculpa. É o Kedelei de Sante pedindo pra tocar o hino do Grêmio. O T já falou que não vai tocar, viu? Enfim, tem muita gente participando aqui, Daniel. Um abraço a todos os gremistas como você, que estão todos felizes hoje. Então, vamos para o intervalo e voltamos na sequência com mais notícias aqui no nosso jornal. Rick Mais Notícias. 7h45, Denian, nós voltamos falando aqui de uma notícia boa da firma aqui, viu? O Grupo Rick está entre as 500 maiores empresas do sul do Brasil. O reconhecimento foi feito pela revista Amanhã. 4.000 empresas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul foram avaliadas pela revista. O ranking é baseado em um indicador que analisa a situação financeira das empresas, não apenas em função da renda, mas também pelo patrimônio líquido, receita líquida ou prejuízo. O prêmio destaca que todas as informações são extraídas dos balanços financeiros das próprias empresas. Segundo o presidente do Grupo Rick no Paraná, Leonardo Petrelli, o grupo é uma referência no regionalismo.
É um projeto que ajuda o desenvolvimento econômico regional, valoriza as diversas regiões que compõem a nossa planta de comunicação entre Paraná e Santa Catarina. É um estímulo enorme estarmos dentre essas 500 maiores, mas também um grande desafio em continuar estando, né, nessas 500 maiores e crescendo cada vez mais nessas posições de representatividade de empresas do Sul. Olha só, Deninha, esse ranking é feito pela revista Amanhã, todos os anos, em parceria com a consultoria PwC, a Price. Pois é, o Grupo RIC, ele detém esse tamanho importante também dentro da comunicação. É importante a gente lembrar de que nós estamos no Paraná e em Santa Catarina, e não somos apenas uma rede de televisão, é TV, rádio, jornal impresso, revista, um jornal semanário, internet, plataforma do Dance Paradise. Explica o Dance Paradise para os nossos ouvintes, ô Terribas. O Dance Paradise é a plataforma que desenvolve conteúdo direcionado para música eletrônica e que leva esse conteúdo em vídeo e áudio, né? Então nós temos uma rádio de música eletrônica, nós temos um programa que vai para Jovem Pan Brasil e também no Canal Bis, onde viajam o mundo inteiro, né? Através dos grandes DJs e dos festivais e mostram um pouco dessa cultura da música eletrônica. Então a vocação do Grupo RIC é comunicação. Então atua em todas as plataformas, se utiliza muito dessa plataforma moderna que é a internet, sem esquecer daquela comunicação mais tradicional e de alcance de massa mesmo, que é rádio e televisão. Então o Grupo RIC é agraciado com esse reconhecimento da revista Amanhã, merecidamente. O Grupo RIC, além de tudo, tem centenas de colaboradores, são funcionários em 2 estados da federação e mais em outros estados, São Paulo, Brasília, enfim, é uma empresa muito grande e que, repito, nos dá liberdade plena para conduzir o nosso trabalho aqui no microfone da Jovem Pan. 7 horas e 48 minutos. Você sabe, Deninha, que o Grupo RIC ele é premiado no mesmo momento em que a Jovem Pan também foi premiada e recebe o prêmio de veículo de comunicação do ano da revista Propaganda na sua 30ª edição. É um reconhecimento aí aos que mais se destacaram no ano de 2016 e foram eleitos por profissionais da mídia e as principais agências de publicidade do país. Então a Jovem Pan também ganha esse prêmio e é o Grupo RIC também no meio de tudo isso aí. Muito bom. Uma última informação que eu acho importante a gente sublinhar aqui, tem a Black Friday aí nesse mês de novembro agora. E aí é tudo pela metade do dobro, né? Então o Procon do Paraná está abrindo o olho para não deixar que as pessoas caiam na balela do super desconto, que na verdade não é desconto nenhum. Não é isso, Mark? Lembrando que o evento reúne lojas físicas e virtuais com descontos em produtos, com destaque aos eletrônicos como computadores, celulares, tablets e eletrodomésticos. A diretora do Procon, Cláudia Silvano, orienta que a situação financeira das pessoas requer cautela na hora dos gastos. Primeiro, fazer uma avaliação se de fato pode gastar, se precisa daquele produto naquele momento e se tem condições financeiras de arcar com essa compra nesse momento. Nós nos somos deixados aí levar pela publicidade e em tempos de crise, dificuldade financeira, o consumidor tem que ter aí um cuidado dobrado para não ter nenhuma surpresa desagradável, como começar o ano endividado. Então, esse é o primeiro cuidado que o consumidor tem que ter. E como você já alertou, Deninha, o consumidor também deve estar atento aos preços praticados no dia da promoção. A dica é pesquisar antes para não correr o risco de fazer um mau negócio e ser enganado por descontos falsos. Nas compras pela internet, a orientação é usar os buscadores de preços e também pesquisar em vários sites, como alerta a diretora do Procon. O consumidor não deve se restringir apenas a empresas que participam da Black Friday. Tem outras que não participam e que podem ter preços mais convenientes, enfim, desconto maiores ou condições de pagamento mais atraentes. Então o consumidor também tem que ampliar aí seu raio de pesquisa, porque pode encontrar condições melhores. Cuidar, isso é fundamental, com sites desconhecidos. Nós temos aí, o Procon de São Paulo, inclusive, lançou uma lista de sites que o consumidor deve evitar, que são sites que não entregam, que são golpe, enfim. Então o consumidor tem que ficar atento a isso também.
Antes de finalizar a compra, é preciso observar se no site tem todos os dados do fornecedor e desconfiar se apenas for informado um telefone, por exemplo, celular para contato. O fornecedor também deve ter CNPJ. É Brasil, né, Denian? Não dá para fechar o olho para nada, porque aqui, se você vacilar, amigão, você vai cair no golpe. E o tombo às vezes é dolorido. Agora, o que eu quero chamar a atenção é para o privilégio que nós, paranaenses, por escolha ou por nascimento, temos com a indicação da doutora Cláudia Silvano para a direção do PROCON. Esse talvez seja um dos melhores acertos do governo Beto Richa. A professora Cláudia Silvano conhece direito do consumidor como pouquíssimas pessoas nesse país. E a indicação do governo é de uma pessoa técnica, capacitada, aberta, de fácil comunicação no comando do nosso PROCON. Eu sou fã da doutora Cláudia Silvano. O PROCON está em ótimas mãos no nosso estado e é sempre muito gostoso quando a gente ouve a doutora Cláudia, porque ela fala uma linguagem que todo mundo compreende. Se todos os órgãos do estado do Paraná, das prefeituras e da União funcionassem sob a ótica de que a Cláudia Silvano emprega no PROCON, estaríamos muito melhores. É bom a gente lembrar também de que a Cláudia Silvano dedica a vida à questão do direito do consumidor. E quando nós temos pessoas comprometidas em qualquer área da nossa vida, quando a gente tem gente que assim se dedica a algo verdadeiramente, é sempre muito legal. Eu sou fã da Cláudia Silvano e essa daí eu não tenho medo de queimar minha mão, viu, Mark? Exatamente, Denise. Tá acabando aqui o nosso tempo. Rapidinho aqui, só registrar um levantamento da nossa produção. Você falou agora há pouco, Denise, que o STF tem dificuldade em punir políticos e envolvido com algum tipo de crime. Tem um deputado do Paraná aqui que tem um inquérito aberto no STF desde 2008, é o deputado Takayama, do PSC. Desde 2008 e não foi julgado. A ação penal foi aceita em 2012. O inquérito aberto em 2008, a ação aceita em 2012 e até agora nada de decisão. O caso está com o procurador, com o ministro, só confirmar aqui, o Toffoli, Dias Toffoli. Vamos embora? Que preguiça, hein? O que é, Terribas? Vamos embora, já deu a hora. Vamos embora. O que tu vai tocar aí pra encerrar? Hoje a gente vai embora direto, infelizmente. Tá bom? Então tá bom. Beijo, rapaziada. Valeu, meu bom retorno pra você. Valeu, falamos amanhã. Tchau.